Sou Inês Malheiro, eu costumo fazer música a partir da minha voz e essa música tanto é muito composta como às vezes é mais improvisada. Isto porque eu estudei jazz na faculdade e depois durante esse processo de faculdade comecei a interessar-me mais pelo processamento da voz e também, como estudei dança na Arte Total desde miúda, também me fui interessando mais por performance. Então performance e som costumam ser assim as áreas por onde eu me ando a mover ultimamente. E assim este último ano, por acaso, mesmo sendo o ano especial que é, tive a oportunidade de ter experiências bastante ricas, desde estar a fazer este trabalho com o Gonçalo e estar a evoluir bastante nas minhas ferramentas de composição e de performer. Estou a fazer isso com o Gonçalo, tenho estado também a tocar a solo e a fazer músicas só minhas, só com a minha voz. E também estive a trabalhar com a Francisca Marques em performance, apresentámos uma performance no Lisboa Soa. E pronto, e é assim um bocado por essas áreas que eu ando a navegar. Eu gosto de estar ocupada com diferentes coisas e gosto de diferentes coisas. Este ano tem sido mais focado nesta questão da música eletrónica e da voz e da performance, mas, por exemplo, no início de 2020 e mesmo em 2019 estive mais focada na questão de improvisação livre e a tocar com mais malta da área de jazz em contextos mais abertos. Então estou neste processo de descoberta, exploração e criação constante e pronto, tem sido divertido. O meu nome é Gonçalo Penas, fui estudante da ESMAI também como a Inês, na variante de Produção e Tecnologias da Música, tirei lá a minha licenciatura. Foi o meu primeiro contacto assim mais com o mundo das artes no geral, no mundo da música também mais em específico, apesar de já se calhar desde os meus 13 ou 14 anos que sempre fui muito interessado com lados da música eletrónica, aquilo que me estava sempre mais à mão, que era através do computador, tudo o que fosse digital. A minha evolução sempre foi muito por esse lado. Depois a licenciatura na ESMAI, no final da licenciatura fiz o meu primeiro EP, lançado de maneira independente, assim, muito mais entre amigos que outra coisa. E depois, em 2019, consegui lançar o meu primeiro disco numa editora estrangeira, que é a Subtext, que foi um sítio muito importante para mim e arranjei lá algumas relações pessoais de muito valor para mim, em termos de influências e tudo mais. Pronto, portanto lancei esse disco, entretanto comecei a desenvolver à parte desse trabalho que eu chamaria de trabalho mais artístico em si, também tenho um lado se calhar mais funcional enquanto day job à volta muito de sound design, trabalhar com sound design mais cinemático virado para cinema, para a indústria dos trailers também, compositor. E pronto, portanto sempre muito ligado e é uma espécie de um sweet spot no sentido em que consigo estar assim muito rodeado sempre metido num sítio em que me posso dar ao luxo de explorar, continuar a explorar a música eletrónica, os meios, os métodos, os resultados, pensar agora também as coisas à pala destes trabalhos, muito mais no lado da produção e de impacto e de eficácia e eficiência também das coisas. Pronto, e portanto há esses dois lados. E pronto, agora estou aqui a fazer esta colaboração com a Inês. Já não compunha há algum tempo do meu lado mais pessoal, enquanto Gonçalo Penas, não é? Músico. E pronto, e espero que isto seja uma catapulta agora para uma próxima rodada de trabalhos. Na verdade isto é capaz de ser a terceira apresentação que a gente vai fazer em termos de espetáculos. No entanto, é a primeira que realmente se baseia na música, porque já tivemos a primeira, não, baseada em música no sentido de sermos os dois compositores e intérpretes das coisas, porque na primeira foi uma colaboração em que ela era bailarina, a segunda também, e agora realmente é uma coisa mesmo à volta da música e do som só, portanto, nesse aspecto é a primeira. Sim. Nós conhecemos-nos para fazer essa primeira performance e foi uma criação mais em termos
performáticos do que propriamente a criação de um objeto musical e sonoro. Pois. E foi isso. Por isso, está a ser quase como uma primeira vez, na verdade, estar a trabalhar agora, porque somos os dois a tomar decisões muito parecidas. Enquanto antes eu estava preocupada com a parte do movimento e o Gonçalo com a parte do som, agora somos os dois a pensar com as mesmas ferramentas, quase. Então é mais complicado, na verdade. Nós desde essa altura, 10 de maio, que ficámos bastante amigos e desde então que trocamos imensas referências, mesmo em alturas que eu não vejo o Gonçalo durante meses. Acho que quando nos encontramos há sempre uma troca de pensamentos, de valores, de referências, pronto, e muito, muito fixe, na verdade. Não costumamos pensar muito, durante estes últimos anos não temos pensado muito em bora fazer coisas juntos, tipo, vamos fazer uma banda, vamos fazer um espetáculo, mas há sempre esta fluidez de informação que faz com que a nossa relação seja orgânica. Acho que é um bocado por aí. Mas isto trabalharmos juntos, acho que só está a acontecer mesmo porque o Luís fez o convite. Eu ia só concluir e dizer que o convite não foi uma coisa que surgiu de nós, mas a maneira como nós respondemos ao convite foi absolutamente orgânica e natural. É quase uma espécie de uma formalidade, porque a gente depois não é aquela coisa do agora se calhar vamos ter que aprender, não, há todo um processo de aprendizagem em relação a isso, mas aconteceu de uma maneira bastante natural. Não sei até que ponto é que esta intervenção foi relevante, mas eu sei que pudesse ter sido. Bem, Canal Conduto, esta espécie de objeto que, como também tu disseste muito bem, que tanto pode ser um disco EP, como pode ser, é realmente também o nome da performance, é uma espécie de compilação feita a partir da exploração da comunicação entre eu e a Inês, em termos musicais. Portanto, porque a gente trabalha com música eletrónica, ou seja, não tem que ser sempre assim, mas neste caso significa para mim e para ela de certa forma também, que o nosso instrumento é o estúdio. Portanto, só aí já tem muito que se lhe diga. Isto é um processo muito interessante e muito bonito, eu acho, que envolve a gente se conhecer a nós próprios, conhecer o outro, perceber para onde é que, porque isto é uma questão muito interessante com ela, que foi que desde o início, logo desde as primeiras conversas que a gente começou a ter, ok, temos uma proposta para trabalhar, o que é que a gente vai fazer, sobre o que é que vamos falar, e houve uma espécie de uma linha que ficou logo muito clara e muito simples, que é o resultado tem que ser alguma coisa que realmente expresse alguma coisa, no sentido de tem que ser um objeto que crie empatia. Isto é uma coisa que a gente quer dar às pessoas, não é uma cena que a gente vai querer meter dentro do nosso próprio universo conceptual e não sei o quê, significar várias coisas ao mesmo tempo e ser tudo complexo, cheio de referências, não sei o quê. Não, tem que ser uma coisa que quando a gente apresenta, que cria efeito nas outras pessoas, às vezes recurso a coisas mais simples e mais acessíveis e não sei o quê, menos intelectualizado, e acho que, pronto, isso foi uma das coisas. E depois é todo o processo de trabalharmos a nossa própria expressão, porque ao fim e ao cabo nós somos, ainda por cima nesta altura do coronavírus, portanto eu e ela somos duas individualidades que estão constantemente a relacionar-se com o que está à volta emocionalmente, percebes? E é interessante porque tanto para mim como para ela, nem todos os músicos são assim, nem todos os compositores, cada um tem a sua relação com a música, mas para ambos há uma ligação muito de catarse com a música, percebes? Com uma espécie de um meio em que a gente utiliza para poder às vezes expressar sítios que existem em nós, que de outra forma, como por exemplo palavras, a coisa não chega. Portanto, com essas coisas tão simples em comum, foi possível criarmos um negociação que levou depois a começarmos a construir o objeto assim, que é experiências, e a exploração, são vários métodos diferentes, são quase várias filosofias de colaboração diferentes e de comunicação, e
e acho o objeto muito interessante, muito bonito, também por isso. Pronto, agora se calhar falando mais cronologicamente deste processo todo, porque isto, uma coisa, como o Gonçalo disse, isto é uma compilação, é uma espécie de colagem de vários momentos que aconteceram ao longo destes meses. Também por vontade nossa de experimentação e se calhar também um bocado por sermos ainda novos nisto de colaboração, nós passamos por vários processos. Ou seja, quando o convite nos foi feito não foi óbvio a forma como nós íamos concretizar o objeto. Isto porque para nós também foi importante pensar em Canal Conduto primeiro como um objeto, primeiro como um EP e depois como uma performance. Pensar, porque às vezes há coisas que, há decisões de composição que podem ser limitadas pelo facto de irem ser tocadas ao vivo e a nós interessa-nos que essa limitação no momento de composição não exista. Pronto, e então desde o convite foi feito em abril ou maio, já não me lembro, mas quando o convite foi feito nós decidimos primeiro trocar muitas referências, trocar desde música que andávamos a ouvir, a coisas que andávamos a ler, a pensamentos assim meio soltos que andávamos a ter e até escrevíamos bastante um ao outro. Depois em junho, quando o desconfinamento começou a acontecer, fizemos uma série de jams em que era mesmo só tocar, sem estar com grandes limites, e era muito à base de eu estar a usar a voz apenas e o Gonçalo a processar o que eu estava a fazer. E depois começámos a perceber que também não era só por aí que queríamos ir. E isso, ou seja, ao longo destas jams todas começámos a acumular material. Depois, em julho, começámos a perceber que queríamos tocar um com o outro, que eu também estaria a mexer em eletrónica e o Gonçalo também, e não era só um estar a controlar o outro. E depois, sim, em julho foi isso, depois começámos a fazer cada vez mais material e na fase final do disco deparámos um bocado com uma quantidade surreal de material que tínhamos. Então, o processo final de composição acabou por ser uma filtração do que tínhamos e uma canalização do que nós queríamos pôr neste objeto fechado, que é o Canal Conduto, que vai ser um disco que é só uma música, ou seja, a narrativa é contínua, não vão ser várias músicas, vai ter um início e um fim. Então, este disco que nós temos vindo a fazer vai ser agora nesta fase vai ser apresentado digitalmente apenas e depois vamos estar preocupados com a sua versão ao vivo. O nome surgiu durante o processo de troca de referências. Surgiram assim alguns tópicos de discussão e reflexão e mesmo durante a fase é que eu e o Gonçalo depois durante o verão acabámos um bocado por passar assim mais tempo juntos e acontece connosco o que acontece connosco é que deixa de ser apenas uma colaboração, que é uma troca de elementos musicais e de elementos sonoros e de eu lhe mandar uma coisa e ele comentar o som da coisa. Há uma troca de tudo em geral, porque também somos bastante amigos. Então também houve uma troca ou um pensamento sobre o que é isto de existir e de processar a existência, ainda por cima num verão como este. E então, falando dessas coisas, falámos muito do que é canalizar emoções, canalizar energias e não querendo entrar muito neste universo ritualesco, mas é um bocado isso e é um bocado aquilo que o Gonçalo há bocado estava a falar, da forma como nós vemos a música, que é música que vem sempre de um lado bastante intuitivo e emocional e não é uma coisa, acho que nós os dois a fazer música não é uma coisa que vem mais de uma exploração técnica, mas vem sim de uma necessidade de exteriorização que depois talvez pode passar pelo lado técnico, mas primeiro está a exteriorização emocional, então canalização e canal para mim, tem muita ligação a esse lado de canais de expressão, canais de expressão e canalização, e é por aí.
isto foi sem dúvida o que nos levou, era o sítio onde estávamos quando chegámos a esta primeira ideia de canal, mas isso não é o nome todo, no sentido a nossa peça chama-se Canal, Travessão, Conduto, isso foi o resultado final a que chegámos, e isso para mim é um processo bonito e interessante, porque quando há, eu não sei, a colaboração tem sido um processo muito denso e interessante e é uma coisa bastante complicada, que exige bastante das pessoas. Eu não tinha essa noção enquanto músico, sempre fiz o meu trabalho muito individualista, este trabalho de estudo e não sei o quê, porque tenho os meios todos à minha disposição, portanto nunca fui nunca fui muito habituado a colaborar e a comunicar com outras pessoas. Portanto, eu do meu lado não conheço propriamente um manual, de certeza, não tenho dentro de mim, de certeza, mas não conheço propriamente também manuais para colaboração entre artistas, mas de certa forma aqui existe mais ou menos esta ideia na minha imaginação de que dois artistas, neste caso dois artistas, portanto juntam-se, criam um trabalho, criam uma espécie de um imaginário, portanto isso significa que eles os dois houve ali uma espécie de uma fusão de onde nasceu alguma coisa. Isso é bonito, ok, mas também a certo ponto comecei a pensar, mas até que ponto também não é interessante, e porque de facto a gente explorou tantas maneiras de colaborarmos os dois, principalmente tecnicamente, mas também em termos de ideias, pensei, por que não também haver espaço e dar liberdade às nossas individualidades aqui dentro, portanto, não olhar para isto como sendo um coletivo, mas sim uma espécie de uma soma sempre muito mais ou menos de duas personalidades e de dois imaginários. O nome para mim representa isso de uma maneira muito orgânica e muito bonita, porque é literalmente, estávamos a discutir nomes, nós começámos por canal, não, ela sugeriu canalização, a palavra canalização, e a mim bateu uma palavra canal, e apareceu uma palavra canal, e pensei, eu gostei. E lembro-me que ela, não quero estar a dizer asneiras, mas qualquer coisa do género, está bem, mas não é bem, não estava muito a pensar nisso, não sei o quê, depois passar um bocado, um gajo continuou a pesquisar, apareceu a palavra conduto, e eu pensei, olha, e porquê é que a gente não mantém os dois lados da mesma moeda e apresentamos isto como sendo duas visões diferentes, quase, de certa forma, sobre o mesmo objeto. E pronto, yeah, e foi daí. Nesse caso, a expressão canal conduto também é uma coisa assim um bocado bizarra, mas ao mesmo tempo depois é interessante porque eu próprio, apesar de não ter passado na palavra conduto, muito menos na junção das duas, olho para aquilo e consigo tirar dali, a minha imaginação funciona a partir dali, percebes? Começa a criar em cima daquilo, então eu fico, ok, isto funciona. Em relação a isso, isso na verdade tem muito que se lhe diga e é todo um processo bastante complicado, mas a ideia é, não sei muito bem o que é dizer em concreto, mas a questão é ser muito, a questão é a coisa funcionar, percebes? É o tipo de decisões que a gente toma, não está a pensar a tomar, é fazer com que a música funcione. Isso envolve algum tipo de decisões de palco, temos algumas opções, lá está, eu não te quero estar a dizer, por exemplo, agora em específico, que vamos tocar em quadrifonia, ou vamos tocar desta forma, ou não sei o quê, porque nós temos já algumas coisas pensadas, mas ainda não foram faladas com o Luís. Portanto, eu não sei muito bem o que é que ele até está a pensar para o evento, portanto, qual é o grau de flexibilidade que a gente também tem nesse aspecto. Portanto, não quero estar aqui a dizer coisas muito concretas, mas basicamente o disco não vai ser, a performance não vai ser disso, de certeza, o EP tocado, por várias razões. Primeiro porque, por causa de meios, porque não é possível fazer isto, é um trabalho, isto é um disco feito, o instrumento é o estúdio, e não dá para fazer isto propriamente em tempo real, a ser tocado em tempo real, portanto isto é uma espécie de um paradigma muito presente no mundo da música eletrónica, que é esta espécie de compromisso entre fazer as coisas como se faz, que é o que a Inês também disse antes, como é que a coisa se faz offline e depois online, de certa forma. Mas vai ser uma
uma versão do disco, agora até que ponto é que a coisa se vai colar ou não. Ou, por acaso, e há várias coisas interessantes em relação a isso, e uma das coisas que a gente também pensou é bonito, há uma certa beleza, nós achamos em apresentar, portanto, uma pessoa apresentamos antes um objeto, está aqui isto, não é? Ouçam, eventualmente usufruam, mas depois apresentá-la com um grau de variação, de certa forma, no sentido de brincar muito com expectativas, mas isto é aquele tipo de coisas que também só funciona bem se as pessoas forem e ouvirem e interiorizarem de certa forma, mas pronto, portanto a gente vai tocar o EP, mas nunca, nem é do nosso interesse seguir estritamente o que gravamos. É difícil e acho que é uma constante atitude de improviso. Uma pessoa está constantemente a improvisar formas, porque lá está, como te disse, acho que não existe de facto, pelo menos que eu saiba, gostava de saber se existe, porque tinha dado muito jeito. Manuais para este tipo quase que de certa forma que há manuais para músicos no sentido de tocarem um instrumento, não é? Alguém que toca um instrumento físico às vezes, portanto as coisas já estão bastante mais convencionais, mas para o nosso habitat natural foi uma coisa bastante complicada. Depois também adicionado a isso, por exemplo, eu já confesso que já há algum tempo não entrava a fundo. Para mim houve no início, durante aqueles primeiros meses, até começar a trabalhar com ela, foi muito começar a desenferrujar algumas ideias outra vez. Não é que eu estivesse propriamente parado, mas aquele sítio onde eu fui parar quando lancei o meu disco, aquilo ficou ali também um bocadinho em stand-by, não trabalhei num segundo logo ali, portanto ficou assim. Portanto isto para mim foi muito voltar a abrir as caixas e desempacotar tudo, percebes, e começar a olhar para o que tenho, e aí só isso já traz N processos mentais de olhar para o que tenho, para o que deixei e perceber se é aquilo que eu quero, o que é que, porque passa tempo, não é? Uma pessoa evolui, o meu discurso evolui, os meus interesses mudam, as minhas prioridades também, portanto há aí muito de como é que é uma pessoa avaliar, autoavaliação, não tenho uma expressão melhor para isso, mas basicamente um gajo olhar para o que tem, para o que é, não é? E perceber se é algo com que se identifica, o que é que quer manter, o que é que quer deitar fora, os porquês disso tudo, portanto isso é uma coisa bastante conflituosa e deixou-me bastante baralhado logo no início. Depois, isso foi do meu lado, por exemplo, do dela, também não quero estar a falar por ela, mas no caso dela também foi muito a cena de começar mais a desenvolver a parte técnica, principalmente da música eletrónica, não é? Que é um fim, não tem fim à vista. Portanto, foi os dois a aparecer assim de lados bastante estranhos nesse aspecto. E depois, adicionado a isso, foi a gente começar-se a juntar e começar só a tomar decisões só porque sim, porque de repente tu podes fazer tudo, percebes? Nós temos 2 computadores, temos controladores, temos 2 placas, temos cabos e 2 colunas, e tu podes ligar aquilo como tu quiseres, portanto foi só começar a tomar decisões só porque sim, sem grande tipo de coisa. Depois foi interessante também começarmos, como a Inês também explicou, não é? Começar a emperrar a sítios em que o que guia aqui não é o que a gente quer fazer, mas é o que a gente não vai querendo fazer, percebes? Explorar os sítios em que a gente fica, ok, isto aqui já não me interessa, não é por aqui que não sei o quê, então, ok, fixe, já podemos seguir, tomar uma decisão diferente e seguir por um caminho diferente a seguir. E pronto, depois chega uma altura em que já se tem tanto material gravado, feito de maneiras diferentes, agora é só pensar, ok, temos mais ou menos este tempo, esta referência de tempo para fazer coisas, portanto vamos tentar construir uma narrativa. Tínhamos muito essa ideia também muito simples de olhar para isto quase como uma peça só, e é de facto uma peça só, não é? Portanto, uma espécie de uma viagem, não é? Aquele clichê, mas acaba pelo ser, e ideias de composição às vezes também muito simples, de evoluir as coisas assim, ou focarmos em coisas mais pequeninas, ou depois olhar para aquilo e trabalhar com aquilo. Depois também é muito interessante porque, e a gente apercebeu-se e temos falado bastante disso por acaso, que tem que ver com as questões de comunicação, porque, por exemplo, para mim todas as referências do que é claro, o que é escuro, o que é alto, o que é baixo, o que é forte e o que é fraco,
são bastante diferentes dos dela. E isso, quando tu estás a tentar tomar decisões e a levar as coisas para caminhos e para sítios, às vezes vai-se batendo em muros que a gente não sabia que existiam, que vem exatamente desse sítio de termos referências diferentes e vermos sítios diferentes. Portanto, é preciso construir uma espécie de um vocabulário comum. São duas individualidades que de certa forma se fundem, e é muito interessante porque neste caso havia mesmo a vontade de ambos de nos fundirmos e tentar criar algo novo, mas também nos apercebemos a certo ponto o quão não saudável às vezes isso pode ser, percebes? Para uma cabeça que cria, não é? Esta questão de se tentar adaptar e dialogar com uma outra pessoa, também às vezes essa adaptação pode pôr em risco aquilo em que uma pessoa acredita ou não, aquilo que uma pessoa acharia que poderia expressar ou não. Pronto, também ouvi, foi muita coisa a pensar, eu provavelmente. O que o Gonçalo estava a falar do nosso processo e dos cabos e dos computadores, é que no nosso caso não foi claro. Não é claro quais são as nossas ferramentas, ou seja, não é claro quais são os nossos papéis, mais do que ferramentas, papéis. Não é como se quando tivemos a proposta fosse óbvio do género, ok, o Gonçalo vai compor a linha de baixo, a Inês vai compor a melodia e depois, pronto, trabalhamos com isso. Não havia este tipo de base, porque estava tudo em aberto, porque ambos trabalhamos dessa forma e sem esse tipo de etiquetas propriamente. Exato, não trabalhamos assim. Então torna as coisas mais complicadas, porque torna as coisas menos limitadas, torna as coisas mais abertas. Então também para começares a descobrir onde é que vais começar é complicado, e daí nós termos passado por diferentes tipos de processos para perceber o que é que fazia mais sentido. E então nós, nos momentos de maior confinamento, fomos muito por discussão de o que é que achávamos sobre quase uma listagem de coisas que gostamos, e isso para mim é importante no processo de criação, que é também perceber o que é que eu gosto de ver, o que é que eu gosto de ouvir e de guardar e perceber porque é que gosto dessas coisas. E então nós também fizemos um bocado isso, e até eu cheguei a fazer uma playlist com coisas que andávamos a ouvir e também para perceber. E depois isto que o Gonçalo falou dos conceitos porque isso acontece muito entre nós, que é haver um pedaço da música e dizer, ok, isto está muito épico, e isso para mim nem sempre é fixe, isso para o Gonçalo é fixe, por exemplo. E então começar a perceber estas coisas, percebes imenso sobre ti e sobre como é que tu vês as coisas e depois como é que tu canalizas as coisas que tu gostas. Então isso foi bastante interessante. Eu acho que esta altura está a ser muito complicada, óbvio, mas também está a ser um bocado, não está a ser propriamente uma novidade. Não é como se um artista em Portugal conseguisse viver apenas da criação já numa realidade pré-Covid. Isso não acontece, é muito raro acontecer e demora muito tempo a acontecer. E isto que se passou este ano é só é completamente trágico e é uma confirmação de que a estrutura de como um artista existe em Portugal está muito frágil e não é muito realista para uma pessoa que tem de comprar comida, pagar renda e por aí fora. Então eu acho que este tipo de soluções, claro que são incríveis e que provavelmente deviam ser soluções ou tipos de estrutura que funcionam agora e que deveriam continuar a funcionar, porque é preciso que haja incentivo, é preciso que as pessoas tenham condições para explorar e para fazer o seu trabalho. E nesta altura eu quando acabei a licenciatura, para mim foi um bocado óbvio, porque já conhecia pessoas do meu meio, mais do meio jazzístico na altura, mas era quase óbvio que tu não podias acabar a licenciatura e ser músico logo, tens de ter alguma coisa, tens de dar aulas, e quase todos os meus colegas de faculdade dão aulas, ou tens de, sei lá, tocar noutro tipo de projetos. Então eu, quando acabei a licenciatura, fiz questão de
de mapear isso e de dar aulas de voz, de trabalhar em serviço educativo, de tocar com outros projetos que não os meus projetos, para conseguir, porque criar, é isso que eu digo, ser artista em Portugal é uma posição mesmo frágil, estamos dependentes de candidaturas, estamos dependentes deste tipo de situações que são muito pontuais, ou seja, esta solução de quartos do artista, como está a acontecer agora, quase que devia ser uma solução aplicada a todas as entidades culturais e em mais frequência, não é só quando o Covid aparece, não é? Acho que isto é uma coisa que podia continuar a funcionar a longo prazo. Mais, já para esclarecer as coisas, digo que eu não vivo da minha música. Eu não vivo da minha música que faço, enquanto neste caso foi o meu disco, né, que é a única coisa mais comercializada que fiz. Não, nada, fiz alguns concertos e não sei o quê, vendi uns discos, mas isso foi assim, uma coisa absolutamente pontual. Para mim, isto não representa, para mim, para o meu contexto, isto não representa propriamente uma espécie de um salva-vidas. Isto agora tem dois lados, posso seguir o meu, posso seguir, eu compreendo muito o geral e compreendo que isto para alguém, para já acho que quando fiquei muito contente quando recebi quando vi o convite do Luís para fazer isto, porque percebi imediatamente o que é que ele estava a fazer, não é? Sendo nós a casa que somos, e a maneira como a gente trabalha, que é tanto em quantidade como em qualidade também, eu acho, e uma vez que se chega a um ponto em que nós não podemos continuar a fazer o que estávamos a fazer, mas continuamos a ter recursos, vamos chegar a uma alternativa e tentar também um bocadinho apoiar. Eu vejo este convite para mim e para a Inês em específico como a ideia de apoiar a malta, e isso vindo dele deixa-me muito contente, para além de me sentir também validado e tido em conta enquanto criador. Fico sensibilizado por isso, mas mais uma vez não era uma coisa que me era realmente imprescindível, porque o dinheiro que eu ganho para já é com um trabalho normal, seja lá o que é que isso for, é um trabalho no artístico no sentido mais genérico, e o trabalho que é artístico ligado ao som não é música, que eu assino como o meu nome Gonçalo Penas, é aqueles trabalhos de sound design, etc. Portanto nesse aspecto não era realmente mas é um grande selo de confiança e aprovamento, e alguém perceber que há gente que se lembra de nós, porque lembro-me na altura e em conversas também com o Luís, me apercebi que nós somos assim, se calhar aqueles menos relevantes quase em termos de dimensão. Pronto, somos artistas pequeninos, também estamos a começar, muito locais, etc. E perceber que também fomos incluídos numa lista que é uma lista já realmente virada para grandes estruturas, deixou-me muito contente. Pronto, e é isso. Realmente não me ajudou a pagar as contas, mas deixou-me muito mais confiante e muito mais contente em relação ao panorama e às pessoas que andam aqui à volta das coisas, não é? Quem manda nas coisas, deixou-me muito contente e deixou-me com vontade de continuar Agora, se calhar também ir atrás de projetos mais assim, percebes? Quem diz isto diz open calls, não foi bem o caso desta, mas neste caso o Luís Fernandes é alguém que eu já conheço há alguns anos, não pessoalmente, sei quem é e ele é para mim uma espécie de uma referência em vários aspectos, pelo trabalho que desenvolve cá, acho que é uma pessoa importantíssima e de quem eu tenho bastante apreço. E às tantas, no meio desta pandemia em que está tudo virado ao contrário completamente, receber um mail dele a dizer: olha, Generation não está a fazer concertos, era fixe apoiar o pessoal a fazer música, lembrei-me de ti e da Inês. E eu fico, uau, isso é, meu Deus, nem sei, ok, só espero estar à altura do que é que seja que as tuas expectativas são com isto, mas claro que não são nenhumas propriamente, mas sim, é aquele carimbo de vai e faz, que às vezes é preciso, enquanto artista.